Fala, galera da Asclus, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação. Estou aqui mais uma vez com vocês para você que está começando agora a escrever o texto, por isso que a gente preparou com muito carinho aí essa sequência de vídeos para redação para iniciantes. É isso mesmo, você que está começando a escrever, não sabe o que tem que escrever, não sabe quais são os erros da redação dissertativa, então não perca mais tempo. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. E hoje a gente vai falar de alguns casos bem interessantes a respeito da redação, o que você pode fazer, o que não deve fazer, o que você deve prestar atenção na hora de construir o seu texto. Eu sei que quando a gente começa a escrever um texto, a gente fica um pouco perdido, não sabe o que tem que fazer, quais são as palavras que tem que utilizar, o que ganha ponto, o que perde ponto. Então, para isso que eu estou aqui, para ajudar você. Tudo bem? Então, vamos lá, gente, segue comigo aqui. A primeira coisa que a gente vai falar é a respeito da fala versus escrita. Isso mesmo. Vamos pensar o seguinte, o texto dissertativo por si só, ele trabalha muito a questão da linguagem, tanto que a competência número 1, ela avalia o seu conhecimento em relação à língua portuguesa. Então, não dá para misturar o jeito que você fala com o jeito que você escreve. Você vai ter que separar isso. Então, na hora de construir o seu texto, fique atento à questão da ortografia, da concordância, o uso da crase e assim por diante. Todas aquelas regras gramaticais que o professor de português vive falando para você. Inclusive, nós temos várias aulas de gramática aqui no nosso canal da Asclus, que você também pode ir lá, caso você tenha dúvida do uso do porquê, o uso da crase, enfim, a gente tem um monte de aulas que pode te ajudar. Se você é um desses alunos que tem dificuldade em relação à língua portuguesa, não perca mais tempo, é hora de estudar agora, certo? Redação é um processo de estudo, gente. Então, se você tem dificuldade com concordância, com regência, né, tem um pouco de dificuldade nesse sentido, então bora lá você buscar alguns vídeos, estudar um pouco português para que você arrase na redação e não confundir a fala e a escrita. Muita gente fica me perguntando, Tati, para que eu ganhe uma boa nota na competência número 1, né, que trabalha em relação à linguagem, eu preciso escrever difícil? Não, nada de escrever difícil. Escrever difícil não é algo que predomina no texto dissertativo. O corretor do Enem não vai olhar isso. Ele vai olhar se você tem um bom vocabulário, se você conhece as regras gramaticais, certo? Se você utilizou um vocabulário pertinente para aquele tipo de tema, se tem relação com o que você está escrevendo. Nada de ficar escrevendo muito difícil, com aquele vocabulário muito rebuscado, parecendo um vocabulário de um cientista, nada disso não. É um vocabulário que você usa mesmo, um vocabulário simples, mas, obviamente, de acordo com a norma culta, porque o texto dissertativo ele exige isso. Outra questão importante em relação a essa questão da fala e da escrita, nós, principalmente que moramos no Brasil, nós temos o hábito de usar muitas palavras estrangeiras, né, para colocar nome num monte de coisa, né? Você vai comprar, sei lá, um lanche, é o cheeseburger, né? Então, a gente tem muita essa mania, eu quero um hot dog, ao invés de falar um cachorro-quente. A gente tem muito esse hábito. No texto dissertativo, não é interessante você utilizar isso, não. Então, fuja do estrangeirismo. Nada de ficar usando muito estrangeirismo no texto, a não ser que você precise, tá? E caso você necessite, sempre opte de usar essa palavra estrangeira aí, entre aspas e tudo mais, para mostrar que você sabe que é uma palavra estrangeira. Mas nada de ficar abusando demais do estrangeirismo. E outra questão, para que você não abuse de exclamações, porque não é um texto que ele traz essa ideia exclamativa. Ele é afirmativo, ele é objetivo, então fique atento a essa questão. Eu trouxe aqui para vocês hoje também alguns exemplos dos principais erros que eu costumo ver nas redações e que fazem toda a diferença na hora de desenvolver o texto. Por exemplo, eu tenho aí a questão do verbo fazer. Quer ver que interessante que a gente tem aqui? Eu vou até pegar uma canetinha para a gente analisar a questão do verbo fazer. O verbo fazer, rapidinho aqui, puxando um pouquinho para a língua portuguesa, quando ele está relacionado a tempo, quando ele indica tempo, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele permanece na terceira pessoa do singular. E é muito comum a gente usar o fazer nas redações. Então, cuidado. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. Faz anos que o Brasil passa por situações difíceis e não fazem anos.
Deve fazer 10 anos que meu filho não me visita. Devem fazer? Não, deve fazer, porque o verbo fazer, com o sentido de tempo, ele não se flexiona, ele se mantém na terceira pessoa do singular. E quando o verbo fazer vem com o verbo auxiliar, no caso de deve, o deve também permanece na terceira pessoa do singular. Então, nada de devem fazer, sempre deve fazer em todos os casos. O verbo haver, ele também funciona aí como um verbo impessoal, certo? Principalmente não, né? Quando ele está relacionado com o sentido de existir, acontecer, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele se mantém também na terceira pessoa do singular. Cuidado com o verbo haver, porque às vezes a gente repete ele muito, tá? Nada de repetição. Olha aqui o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Houve muitas manifestações no último ano. Ô, Tati, mas não seria houveram muitas manifestações? Não. Sempre na terceira pessoa do singular, porque eu poderia substituir esse houve por existir, ó. Existiram muitas manifestações, aconteceram muitas manifestações. Caso eu possa substituir este haver por existir ou por acontecer, quer dizer que ele é um verbo impessoal. Ele sendo um verbo impessoal, ele se mantém na terceira pessoa do singular, certo? Olha o outro exemplo, há muitos anos que não falo com minha mãe. Agora, quando o verbo existir, este, não é impessoal. Se eu for colocar o verbo existir, aí sim ele vai se flexionar normal. Então, cuidado para não confundir, ó. Existem, né, diferenças em relação ao uso da linguagem de acordo com as situações comunicativas. Então, permanece igual. Cuidado com a questão do menos, né? O menos aí também, ele é sempre invariável, nada de colocar menos, pelo amor de Deus, né? Então, ontem havia menos gente que hoje, nunca menos, e aquelas pessoas apresentam menos condições que você, nunca menos condições. Algo importante para que a gente analise. Outro que nós temos aí é a questão do meio, né? O meio, quando ele é advérbio, ele não se flexiona. O meio, para ser advérbio, é quando ele está relacionado a pouco, né? Eu falo assim, eu estou um pouco triste, eu estou meio triste, nunca estou meia triste, né? Então, o país ficou meio surpreso com os acontecimentos e ela parecia meio triste, sempre meio aqui, quando ele relaciona a advérbio. O onde, que é o campeão aí dos erros, o onde ele só pode ser utilizado quando ele indicar lugar. Se ele não estiver indicando lugar, você não pode utilizar ele. E o onde, né, gente, ele se encaixa muito bem, então cuidado com ele, tá bom? Então, olha aqui, ó, a casa onde moro fica perto de casa, ok? Porque aqui eu estou relacionada a lugar. Agora, olha, este é o livro em que o autor defende a ideia que compartilho. Muita gente colocaria o onde. Este é o livro onde o autor defende a ideia que compartilho. Se eu coloco o onde ali, eu estaria cometendo um erro. Então, cuidado com isso. Outra questão importante também, que é bom a gente ressaltar, que também há muitos erros, é que a gente não separa vírgula entre sujeito e predicado. Se eu tenho sujeito e predicado, jamais eu vou colocar a vírgula. Então, por exemplo, a crise hídrica é um problema isolado. O que é um problema isolado? A crise hídrica. A crise hídrica é o sujeito, eu não uso vírgula depois dela. O mesmo ocorre com os países reagiram favoravelmente ao combinado. E o através de também, que está aí na lista dos dos erros mais comuns, que o através de, ele é uma locução utilizada para dar ideia de cruzamento, de transposição. Se não for esse sentido, não usa o através de, não, viu? Então, por exemplo, a luz entrava no quarto através de fresta de janela, ok? Através de algo, através, né, da fresta, de uma fresta, tudo certo. Agora, resolve-se o problema por meio de muito diálogo, não através de muito diálogo. São algumas características importantes para se analisar, certo? Bom, gente, estas são algumas questões que eu queria falar para vocês em relação ao uso da escrita, ao uso da língua, da fala e da escrita. Algumas atenções importantes para vocês tomarem cuidado com o gerundismo, não ficar usando muitas palavras no gerúndio, não ficar usando períodos muito longos, parágrafos com um único período. Isso também pode atrapalhar um pouco a redação de vocês. Então, são algumas dicas importantes que pode te ajudar bastante na hora da construção do texto, tá? Pega essas dicas, tá? Compartilha esse vídeo, não deixe de começar a escrever seu texto agora e sempre atento a essas estratégias antes mesmo de escrever. São alguns pontos bem importantes e que vai te ajudar bastante na construção do texto. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui também que a gente vai responder para você. Um beijo para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.